Olá, meus amigos no Brasil, olá, meus amigos em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando hoje, distante de Holon, na Alta Galileia, na base militar de Mirve Alon, sobre a qual falaremos no final do noticiário. Hoje, dia 20 de abril de 2021, terça-feira, dia 8 de Iyar de 5.781. Ontem foi o 23º dia do Homer. E hoje, no ano de 1539, infelizmente, foi morta Katarina Zeleshkovska. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esta morte, porque é um assunto trágico, mas interessante. Katarina Zeleshkovska, ela era uma senhora cristã, casada com um marido cristão e altamente religiosos. Aos 69 anos de idade, ela começou a ter dúvidas sobre a religião católica que ela praticava e, na sua busca, ela optou por converter-se ao judaísmo. Aos 70 anos, ela foi chamada na igreja central que ela frequentava até então, e foi-lhe solicitado que renegasse o judaísmo e voltasse ao cristianismo. Katerina se negou a fazê-lo e acabou sendo encarcerada. Ficou presa durante 10 anos numa solitária escura e no dia 20 de abril de 1539, Katarina Zeleshkovska foi retirada da prisão, levada à praça principal do mercado e lá queimada viva, depois de que foi dado mais uma oportunidade de renegar o judaísmo e voltar ao cristianismo. A pena dela foi outorgada, foi dada, assinada pelo bispo Gamrat, mas como se tratava de um assassinato, era necessário a aprovação do reino. A rainha Bona Sforza, que era originalmente italiana, mas casou-se com o rei da Polônia e se transformou em rainha polonesa, autorizou a morte e Katerina foi queimada viva na Praça do Mercado. Mas vamos às notícias, e há bastante notícias hoje. Inicialmente, eleições na Palestina. 36 partidos na disputa, 11 deles apresentam um mapa da Palestina sem Israel, ou seja, o mapa engloba também o Estado de Israel. Outra notícia é que mais uma venda milionária de tecnologia feita por Israel, no valor de 1,640 bilhões de dólares. Síria anuncia eleições presidenciais. Israel adquire mais 18 milhões de doses da vacina da Pfizer e assina também fornecimento com a Moderna. Bibi Netanyahu e seu partido Likud perdem o controle do parlamento e provavelmente perdem também o governo. E a emocionante estadia minha aqui na base militar de Mirve Alon, com a qual encerraremos hoje o noticiário. Com a aproximação das eleições na Palestina, as 36 listas partidárias que se inscreveram começam as suas campanhas lançando seus logotipos. 11 destes partidos apresentam no seu logotipo o mapa da Palestina, sem incluir Israel. A Palestina, na visão desses 11 partidos, inclui Israel, que deixaria de existir. Ou seja, 1/3 dos partidos apresentam o mapa do Oriente Médio, negando a existência de Israel. O mais grave é que 2 dos partidos líderes, que podem ter em conjunto mais de 50% dos votos, tampouco incluem Israel como país na região. São eles exatamente os 2 partidos que juntos devem conseguir 55 ou mais por cento dos votos, e sendo o Fatah, que domina a região chamada de Samária e Judéia, conhecido também como margem ocidental
do Rio Jordão, e, por outro lado, o Hamas, que domina a faixa de Gaza. Ambos apresentam o mapa da Palestina, incluindo 100% de Israel. Não é novidade, mas mostra que ainda há um longo caminho até que se possa pensar em dois países para dois povos. Israel e Grécia assinaram nesse domingo um acordo de fornecimento de tecnologia aeronáutica. Pelo acordo, a empresa Elbit deverá entregar aviões de treinamento M346 e deverá renovar toda a frota de aviões da aeronáutica da Grécia, tanto aviões T-6 como aviões M346, e também deverá promover a formação e treinamento da Força Aérea Grega ao longo dos próximos 20 anos, utilizando o modelo existente na Força Aérea de Israel. Além disso, a Elbit Systems fornecerá a aviônica de treinamento, que é inovadora e será instalada nas aeronaves de treinamento, fornecendo também simuladores de voo e uma série de estações de treinamento em solo, bem como sistemas de comando e controle para permitir o gerenciamento eficaz das atividades de treinamento em voo. Trata-se da maior venda de tecnologia à Grécia na história. O ministro de Defesa de Israel, Benny Gantz, afirmou que o acordo de cooperação baseia-se na excelência da indústria israelense e nas fortes relações entre os sistemas de defesa gregos e israelenses. A Elbit venceu a concorrência internacional graças a seus sistemas inovadores, disse Bezalel Machlis, presidente da Elbit. A linha de simuladores da Elbit se expandiu nos últimos 2 anos, gerando uma série de transações importantes que incluem a eleição por parte da Boeing para que a Elbit forneça toda a linha de avionics para a nova aeronave T-7 da Força Aérea Americana. Um segundo acordo foi assinado com o Ministério de Defesa britânico para fornecer sistemas de simulação para a Escola Britânica de Submarinos, e ainda recebeu a incumbência de montar os simuladores de voo no centro de treinamento da Brigada Aérea. O governo sírio anunciou que dia 26 de maio será a data das eleições presidenciais. A oposição já se manifestou, chamando-as de eleições de fachada que simplesmente darão a Bashar el-Assad seu 3º mandato consecutivo. A Síria foi governada por Hafez Assad de 1971 até sua morte em 2000. Desde então, vem sendo governada por seu filho Bashar el-Assad. São 50 anos consecutivos de pai e filho à frente da nação. Há 10 anos, iniciou-se um movimento pela democracia, que resultou numa guerra civil com centenas de milhares de mortos e com muitos milhões de refugiados, tanto interna como externamente. Bashar el-Assad tem o apoio iraniano e também do governo da Rússia, e já conseguiu reconquistar a maior parte do território do país, exceto o noroeste da Síria, que segue em mão dos revoltosos e onde se concentram milhões de refugiados fugindo da matança que ocorre no resto do país. Esta região recebe o apoio também de outro país, que é, no caso, a Turquia. A oposição síria, na sua esmagadora maioria, teve de fugir do país. O governo encontrou uma fórmula de alijá-los da disputa. Para ser candidato, a pessoa teria de residir na Síria há 10 anos consecutivos, algo praticamente impensável para os opositores de Assad, cuja maioria vive no exterior. Israel confirmou ter adquirido mais 18 milhões de doses da vacina Pfizer contra o Covid-19 no valor de 454 milhões de dólares. Com isto, Israel está capacitada a vacinar 100% da população abaixo de 16 anos com 2 doses, e ainda lhe sobrará estoque suficiente para uma 3ª dose dos habitantes do país acima de 16 anos, caso isso venha a ser necessário. Cabe lembrar que Israel é o primeiro país a ter toda a população adulta vacinada, exceto cerca de 3,5% que se recusam a receber a vacina. Pouco depois do anúncio, apareceu a informação de que Israel e a Moderna também assinaram um contrato de fornecimento de milhões de doses da vacina da Moderna a serem entregues em 2022, sem que a exata quantidade tenha sido revelada. Um 3º contrato de opção também foi assinado com a Pfizer. Por este último contrato, Israel tem a opção de compra de mais 18 milhões de doses a preços pré-estabelecidos
estabelecidos e com datas de entrega a serem especificadas por Israel. Os 3 contratos podem ser cancelados caso apareça alguma nova variante da doença que não seja coberta pelas vacinas em questão. E a notícia política do dia é a reviravolta surpreendente que a oposição causou ao Likud e a Bibi Netanyahu. No dia de ontem, a oposição conseguiu ganhar o controle da Knesset, o parlamento de Israel. Com isto, a chance de Bibi conseguir formar um novo governo parecem ter chegado ao fim. Nomes importantes do Likud já afirmam que passarão a ser oposição, tendo Netanyahu como líder da oposição em Israel. O prazo dado pelo presidente Rivlin a Bibi Netanyahu para que forme o governo expira em 15 dias. Percebendo que isto praticamente não acontecerá, forças dentro do próprio Likud sugerem a Bibi que devolva a incumbência da formação do governo imediatamente ao presidente, pegando a oposição despreparada para iniciar negociações, tentando assim evitar que eles consigam formar um governo no prazo tão curto que lhes resta. Os 2 fatos, se realmente ocorrerem, ou seja, a devolução do mandato e a incapacidade de Lapid formar um governo por ter sido pego despreparado, leva a uma alternativa muito ruim, que seria a 5ª rodada de eleições em apenas 2 anos. E agora eu gostaria de comentar um pouquinho o motivo de eu estar vestindo a farda do exército israelense. Eu me encontro como voluntário numa base no norte de Israel, na região da Alta Galileia, próximo à cidade de Carmiel, base chamada de Mikve Alon. Mikve Alon é uma base de educação e de instrução do exército de Israel. O exército de Israel é um dos 3 únicos exércitos em todo o mundo que tem uma divisão educacional própria. Os outros 2 são a Royal Army da Inglaterra e o exército de Singapura. O programa que se faz aqui nesta base foi iniciado com uma ideia nascida em 1985 e concretizada em 1986, ideia esta que é recuperar os jovens que estavam à margem da sociedade. Há em Israel, como em qualquer outro país, jovens que vêm de famílias totalmente desestruturadas, que abandonaram seus estudos antes de terminar, inclusive, a escola primária, que se enveredaram por caminhos ruins como álcool, drogas, prostituição, abandono, etc. Jovens esses que não teriam nenhuma chance na sua vida num país onde servir ao exército é considerado algo fundamental e que alija da sociedade aqueles que não o fazem. Em 1985 foi então criada essa ideia que, como eu disse, foi efetivada em 1986, e aqui, nesta base, professores foram colocados tentando recuperar estes jovens, trazidos para cá, onde eles aprenderiam matemática, física, química, hebraico, tradição, etc., tentando fazer com que eles completem os 12 anos de ensino num prazo menor, logicamente, um tipo de, no que no Brasil se chamou no passado uma dureza, o artigo 99, que é a aceleração dos estudos, e dando a eles oportunidades de crescer na sua vida profissional e pessoal. Essa base foi então montada e hoje ela conta com 650 jovens que trabalham na área de instrução. 420 são professores e os demais forças auxiliares, como manutenção, alimentação, transporte, pintura, enfim, separação de material, etc. Além disto, essa base então recebe estes jovens, mas não só estes jovens. No meio do caminho foi decidido também acrescentar aqui aulas de hebraico e de história de Israel para os soldados que são recém-imigrados ao país e não tiveram oportunidade de aprender a língua e a tradição, bem como jovens voluntários do exterior, que são muitos que chegam a Israel, tanto judeus como não judeus, que vêm servir ao exército de Israel e têm que aprender a língua. Então, a essa base nós somos trazidos. Nossa função nesta base é separação de roupa para os soldados, verão e inverno. Nós temos aqui cerca
de 2.500 soldados que vêm para essa base anualmente para serem treinados e estudarem, e coube a nós separar roupas de verão e de inverno por tamanho, etc. Esse foi o nosso voluntariado e é por isso que eu estou utilizando essa roupa. Eu estou como voluntário da Sarel pela terceira vez em uma base militar, a primeira nesta base, junto com um grupo de outros voluntários brasileiros, mexicanos e americanos que estão aqui conosco, na faixa etária, no nosso grupo, uma faixa etária de 60 anos adiante. A nossa mais velha tem 87 anos, o mais jovem tem 60, mas esses grupos, há grupos com jovens desde 20, 21 anos até atingir 90 anos nos diversos grupos da Sarel. Aqui no grupo, ontem à noite, nós tivemos uma surpresa espetacular. Ontem à noite, esta base completou 35 anos de vida e houve uma grande cerimônia com os 650 soldados locais. Não havia nem os estudantes, ainda não tinham chegado, nem sequer pais ou familiares. Os únicos fora dos que servem nesta base, éramos nós, os voluntários, e foram chamados aqui os 4 últimos comandantes da base, cada um contando sobre a sua experiência durante os anos que a lideraram, desde o fundador da base, que aqui chegou em 1986, até o jovem que atualmente a dirige. Foram 2 tenentes-coronéis, homens, uma tenente-coronel mulher e o atual é um tenente-coronel homem novamente jovem. Como eu lhes dizia, eles comentaram o histórico da base, a importância da educação e comentaram algumas coisas interessantes, como, por exemplo, número de soldados que saíram desta base depois de serem considerados à margem da sociedade e que chegaram a carreiras diplomáticas ou carreiras profissionais excelentes, tendo cursado a universidade, outros que se engajaram no exército, se transformando em oficiais de alta patente e no trabalho fantástico que essa base faz. No final do discurso de um dos ex-comandantes, na verdade, o segundo comandante para trás, ele mencionou a nossa presença de membros do Sarel aqui neste local e, para nossa surpresa, de forma absolutamente espontânea, os 650 jovens começaram a bater palmas para nós, os velhinhos que estamos aqui como voluntários na base. É emocionante você ver jovens de 18, 19 e 20 anos tomando a responsabilidade de ensinar a outros jovens que aqui chegam e assumindo responsabilidades de gente grande, adultos, que têm que lidar com jovens problemáticos e transformá-los em soldados. Logicamente, além das moças professoras, há também homens que têm a responsabilidade tanto na parte de educação física como principalmente na parte militar, transformar pessoas que nunca tiveram a experiência de serem disciplinados em soldados que sabem respeitar as ordens e sabem o que significa hierarquia. Meus amigos, é um prazer estar aqui nessa base, é um prazer usar esse uniforme que eu estou usando. Eu convido a todos vocês que estiverem com planos de visitar Israel, tentem incluir o voluntariado na Sarel na sua visita. O voluntariado pode ser feito de 1 semana no mínimo até 3 semanas no máximo em alguma base militar, sempre em funções de auxílio naquelas funções que não são militares. Por hoje é o que eu tinha a dizer a vocês. É um grande prazer estar com vocês. Lhes desejo uma grande continuação de semana e nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, meus amigos. Olá, meus amigos. Uma surpresa extremamente agradável. Ao final da gravação do programa de hoje, eu encontrei aqui um soldado brasileiro, Alexandre, aqui na base em Mirve Alon, e vamos trocar algumas palavras com ele. Alexandre, em primeiro lugar, muito obrigado por ter parado aqui ao me ouvir falando português. Quanto tempo você está em Israel, Alexandre? 4 anos. 4 anos. E há quanto tempo você está no exército? 2 anos e meio já. 2 anos e meio. E o que você faz aqui na base? Você disse para mim que você acabou de chegar na base? Aqui nessa base eu estou fazendo um curso de estudos, mas eu sou combatente no Golani, combatente.
Ah, o Golani é uma tropa de elite no exército israelense. E você veio para cá por quê? Aqui eu vim acabar os estudos, nessa base específica. Sim. Estudos do quê? Escola. Escola. Escola, isso. Ou seja, não é um estudo militar? Não. Não. Matemática, física, Tudo. Química, Biologia? Isso. Ok. Por que você não tinha ainda terminado os seus Já não estudos? tinha terminado. E essa é uma oportunidade que o Exército te deu? O exército dá essa. O Exército dá essa oportunidade a qualquer pessoa que queira? Ou obriga, é voluntário? Como é isso? É opcional. É opcional. Cada um que precisa fazer, pode fazer, né? Quem precisa fazer, acabar a escola e não acabou, tem essa oportunidade ao longo do seu serviço militar de acabar. Ok. E isso te permitiria, por exemplo, terminando os estudos aqui na base, você teria qualificação já para prestar exames e entrar na universidade? Sim, com certeza. Ok. E se você não tivesse feito isso, não teria? Eu não sei exatamente, mas também por eu ter sido combatente, eu tenho estudos, faculdade, pelo exército, pago pelo exército, quando eu sair. Sim, o exército te paga os estudos, isso. Mas se você não terminar os estudos da escola, do colegial, eu acho que você não teria essa oportunidade. Não. Quer dizer, a oportunidade te é dada, o exército está disposto a financiar o teu estudo desde que você termine o colegial. Isso. E o colegial, o exército está te provendo também. Providenciando também. Também. Muito bom. Você está aqui com a família, está sozinho? Estou aqui com um pouco da família, aqui um pouco ainda no Brasil. Você veio com teus pais? Não. Não. Então quem você tem aqui da família? Meu irmão, meu tio, minha tia. Ok. E qual foi tua motivação para vir para Israel? Eu gosto do país, acho um país bonito. Eu gosto das pessoas. Vim uma vez visitar, fiquei 1 ano. Aí depois eu voltei para morar. Muito bom. Alexandre, eu quero primeiro quero te cumprimentar pela função fantástica. O Golani é uma das unidades de elite do Exército de Israel, responsável pela segurança, principalmente na parte norte de Israel, mas também em outras áreas. A gente sabe que não é qualquer um que chega ao Golani, é uma unidade realmente difícil. Parabéns por participar dela, parabéns por aceitar o desafio de aproveitar o teu tempo de exército para terminar os teus estudos de colegial aqui nessa base, e parabéns pela tua determinação em continuar depois faculdade, etc. Foi muito bom conversar com você, Alexandre. Muito obrigado. Um grande abraço e sucesso na tua vida profissional. Você também.